Salve, salve galera, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trazendo notícia aqui do Verdão, no mercado da bola, que está bastante movimentado sobre a chegada de Nino, a chegada de Luiz Henrique e também a venda de Alan para o Liverpool e muito mais nesse vídeo. Então, chega até o final aí do vídeo que você vai estar bem informado. Então, sem mais enrolações, fica com o vídeo aí que tá muito interessante, galera. Vai falar do Palmeiras por aqui, depois tem mais Corinthians, mas a gente vai falar do Palmeiras por aqui com o Alexandre Silvestre, que está na Academia de Futebol. Silvestre, muito boa noite para você. Quer dizer que tem time da Europa de olho em um jogador do Palestra? Alan, atacante do Palmeiras, 21 anos na crista da onda, vive um grande momento, cria da base do Palmeiras, muitos clubes interessados. A informação das últimas horas é que o Liverpool cresceu o olho para cima do Alan e estaria disposto a pagar um pouco mais de 200 milhões de reais para contar com o futebol do Alan, atacante do Palmeiras, para depois da Copa do Mundo. A informação de primeira foi dada pelo nosso colega jornalista Robson Morelli, do grupo Estado de São Paulo. O Gazeta Esportiva apurou essa informação. O staff do Alan disse que o jogador está recebendo muitas sondagens, proposta de fato nenhuma, mas muita gente interessada. Por enquanto são apenas sondagens. O Palmeiras não tem interesse em vender nesse momento, também não recebeu nenhuma proposta para valer, zero proposta. Então o Alan está na vitrine, faz parte do processo. O menino é bom de bola, é bom jogador e renovou o contrato com o Palmeiras, que tentou proteger o jogador no final do ano passado até dezembro de 2027. O Alan, para o mercado do exterior, está valendo hoje na multa rescisória 600 milhões de reais. Mas não precisa chegar toda essa bala não. Por menos o Palmeiras vende, como aconteceu nos casos de Endrick e também do menino que está no Chelsea, que me fugiu o nome agora, porque eu estou ouvindo 200 mil vozes aqui, o Estevão, perdão. É com vocês no estúdio. Beleza, Alexandre Silvestre. E aí, Alex Miller, será? Olha, o Alan é uma situação que ele claramente é um grande jogador, tem um grande futuro, mas não tem 17, 18 anos como tinha o Estevão, como tinha o Endrick quando eles explodiram. O Alan já tem 21. E é um tipo de jogador que, quando chega uma proposta dessa, é difícil para o clube também recusar. Principalmente num elenco em que hoje, se o Alan vai embora, o Palmeiras não fica a pé. O Arias acabou de chegar, daqui um mês o Paulinho entra, de repente o Alan iria até para o banco de reservas, pode até ir para o banco de reservas. E como a próxima janela é no meio do ano, eu acho que o Palmeiras pode muito bem, internamente, sem expor a situação, trabalhar uma venda para o Alan sim, porque não vai ser toda hora que vai surgir uma proposta desse tamanho para um jogador que em breve pode até virar reserva, né? Se o Alan virar reserva, ele não vai continuar valendo 35 milhões de euros, vai cair. Positivo. E a qualidade dele é muito grande. Então acho que o Palmeiras, se chega uma proposta como essa, eu não tenho essa confirmação, né, a informação de que houve realmente uma proposta do Liverpool, só sondagens, então por enquanto a gente fica na base da sondagem. Mas se aparece uma proposta desse tamanho para o Alan, o Palmeiras tem que vender. Tem que vender. Antes do Paulo Sérgio comentar, Silvestre, você tem mais informações a respeito do Alan, é isso? Esclarecer, as minhas apurações dão conta de que não chegou proposta. Justamente esse é o problema, não chegou nenhuma proposta pelas apurações do Gazeta Esportiva. São muitas sondagens e uma um pouco mais próxima, mais recente, do Liverpool. Não chegou uma proposta oficial, mas tem essa sondagem. Paulo Sérgio, o Alan tem 21 anos, é jovem ainda, não é tão jovem como o Estevão, como o Endrick, mas, por exemplo, 64 jogos, 5 gols, 5 amistosos. O que você acha? Palmeiras tem que vender ou mantém o jogador? Se tiver uma proposta na mesa, tem que vender. Tem que vender, até porque há uma sondagem aí do Palmeiras com o Luiz Henrique. Aí se traz o Luiz Henrique, é um jogador experiente. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. O Palmeiras está querendo formar aí um time com jogadores experientes. Então, se conseguir um dinheiro bom no Alan agora, tem que vender, não pode segurar. Até porque não vai fazer falta para não porque vai. Tem Vitor Roque, porque tem o mercado está aí. E o mercado está aí. E a exigência também está aí dos torcedores palmeirenses para trazer novos reforços, mas trazerem jogadores de peso.
É isso que o torcedor quer. Então, para trazer jogador de peso, numa futura venda do Alan, você pega uma grana boa. É claro que falta, sempre faz, porque o Alan é um jogador de qualidade. Hoje ele é titular. Mas assim, numa relação custo-benefício, se vê uma proposta do tamanho dessa que foi sugerida de 35 milhões de euros para um jogador que vai fazer 22 anos e que em breve pode passar a ser reserva pelas opções que o Palmeiras tem, então eu acho que é difícil segurar. O Flaco Lopes também deve receber uma grande proposta no meio do ano, principalmente se for a Copa do Mundo, que é a tendência. E é um jogador que está valorizando demais, está num grande momento. Então o Palmeiras tem que se preparar. Jogador ali no de ataque hoje, né? Então. Jogador de ataque hoje é raro. É raro. É raro. Jogador bom, né? De nível é raro. Você vê, para substituir o Yuri, por exemplo, tá difícil. O Corinthians vai ter que ficar procurando bastante aí. Não tem dinheiro, vai fazer o quê? Ô Silvestre, você tem mais notícias pra gente sobre o mercado da bola do Palmeiras? Eu queria saber se tem alguma informação sobre Nino, né? Como que tá essa questão? Luiz Henrique. O Nino é o foco principal do Palmeiras. Nino, jogador do Zenit. Ok? Então o Palmeiras está focando tudo na possibilidade do Nino. Miller comentou ontem aí na bancada sobre o interesse do Palmeiras pelo Luiz Henrique. Houve sim interesse, claro que é um jogador muito bom, aquele que jogou no Botafogo, belo atacante, nível de seleção brasileira, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, também está no Zenit da Rússia. O Palmeiras tentando ali arrancar alguns jogadores do clube russo, do Zenit. O que acontece é que antes do Palmeiras fechar com o John Arias e gastou uma bala para trazer o colombiano, o Palmeiras deu uma investida para cima, sim, do Luiz Henrique, oferecendo aproximadamente 180 milhões de reais para tentar repatriar o Luiz Henrique. O Flamengo também está nessa jogada, mas negociar com os russos é difícil. Temporada lá na Rússia está no meio do caminho e é muito complicado. O Luiz Henrique, para começo de conversa lá em relação ao Zenit, alguém tem que chegar com mais de 40 milhões de euros para iniciar uma conversação, mas como o jogador tem mercado na Europa, talvez fosse até a preferência do jogador e do próprio clube ser negociado pelo Zenit para um outro clube da Europa, porque ele tem mercado lá, é jogador de nível de seleção brasileira. Mas o Palmeiras deu uma namorada à distância, só que aí contratou o John Arias e parece que agora tirou um pouco o pé em relação ao Luiz Henrique. Então, olha só, o Zenit recusou essa proposta de 40 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Ó, se o Alan fosse 35 milhões de euros, já teria... mas coloca já recusou. Um pouquinho a mais. Mas já recusou, então teria que colocar bem a mais. Não, mas tudo bem, mas o Luiz Henrique é um jogador que tem mercado na Europa. 25 anos. Imagina se traz um jogador desse antes da Copa do Mundo. Traz um jogador antes da Copa do Mundo, ele vai para a Copa do Mundo, vai valorizar. Então é um jogador hoje de expressão, é um jogador que chama a responsabilidade. Arias num lado e Luiz Henrique do outro, isso aí é... E aí, Alex Miller, Luiz Henrique, o Zenit recusou aí a proposta. Seria um jogadorzão, hein, para ser eleito. O Palmeiras pode ter até aproveitado o ensejo das conversas sobre o Nino para tentar também saber das informações sobre o Luiz Henrique, né? Mas como disse bem o Silvestre, a prioridade do Palmeiras nesse momento é o Nino, é um zagueiro. Eu até acho muito dinheiro para um zagueiro. Você pagar 15 milhões de euros hoje para um zagueiro, sabe? Você olha o mercado, você vê assim com uma certa pena você ver um dinheiro desse tamanho sendo gasto com um zagueiro. Mas se o Palmeiras entende que é a sua prioridade no momento, mais até do que um Luiz Henrique, até porque peças pro ataque o Palmeiras tem bastante hoje, né? Não estou dizendo que o Luiz Henrique não seria bem-vindo, pelo amor de Deus, é um cara gigante também, é um grande jogador, estava duelando com o Estevão ano passado pela titularidade na seleção brasileira, só que esses caras que se escondem na Rússia, eles pagam o preço, eles escolhem dinheiro ou carreira. Aí quem vai para a Rússia e se esconde na carreira ganha dinheiro, mas não vai para a Copa, não vai para a seleção. O Luiz Henrique era titular da seleção na frente do Estevão. O Estevão era reserva do Luiz Henrique. E o Luiz Henrique jogando bem na seleção. Bem lembrado. E aí, bem no Botafogo. No Botafogo. Aí ele foi pro Zenit, igual o Gerson foi pro Zenit, voltou pro Cruzeiro, não consegue engrenar, também não deve ir para a Copa, ou se for, aos 48 do segundo tempo.
E olhe lá, e se for para reserva, antes o Gerson era titular também. Mas o que acontece? agora O nível do coisa- futebol é muito ruim, aí eles também acabam... O nível lá é ruim, desce o o nível nível é deles. ruim. E aí você tem Tá as fora pausas do- de inverno, depois para, geral. É outro mundo, né? Aí é campo society, é um monte de Condicionamento coisa. Ela muda, tudo. muda toda hora. E eu não acho muito caro pro Nino, não. 15 milhões. Até porque o mercado hoje em si, quando você vai falar em 15 milhões, Alex, não é nada. É, sim. Não é nada. Um atacante, 90 milhões nós de estamos reais, é conversando, isso? um Por aí. atacante hoje, nós estamos falando de 30, 35, Ué, o 40. Paquetá foi quanto? 42 milhões, né, o Paquetá. 260 então, milhões o de reais. Nino, se conseguir trazer Deixa eu por ver. 15 milhões, é um bom negócio. Sim. É um bom negócio. O que importa é que o Palmeiras teve um superávit de 1,7 bilhão, claro, na receita bruta. Então tem dinheiro para poder investir aí no futebol. Falando agora sobre da tela que a nossa equipe preparou para vocês aí de casa, e eu gostaria que vocês analisassem também aqui sobre os números do Luiz Henrique, tá? O Luiz Henrique tem esse contrato com o Zenit até 28, então 2028. Preço para ser liberado, 40 milhões de euros. Aí, ó. Então teriam que aceitar. Se o Palmeiras oferecesse 40 milhões de euros, vai que vende o Alan, bota mais Pois 5. é. É isso aí. E os números dele, 33 jogos, 4 gols e 4 assistências. Pouco, Muito pouco. Pelo potencial desse jogador, é muito pouco. Nossa, é pouco mesmo pro atacante, gente. Não, não é nem um atacante, é um jogador de qualidade. Você não encontra hoje um jogador que dribla, parte pra cima. Quantas assistências ele fez no Botafogo? Mas cadê Foi o- um dos mas principais cadê lá? jogadores Ali não tá. foi um dos principais jogadores do Botafogo, da conquista do Botafogo, das conquistas do Botafogo. Então é muito pouco. Então você vê que o jogador não tá contente, né, Alex? Você vê que o jogador quer sair, mas aí é aquele que o próprio Alex mencionou. Vai lá buscar dinheiro, aí fica passando luta lá. Não dá para ficar com o pé em cada barco. Ou é dinheiro ou é carreira. Aí os dois ele não consegue, que os barcos vão para cada um para um lado, a perna abre e não aguenta segurar. Aí Bom, tem acontece que vocês querem o Luiz Henrique do Botafogo, não do Zenit. Isso. Porque esse aí é muito pouco. Mas esse é o que é o atual, viu? Eu quero dizer Mas que talvez se ele voltasse, ele teria a chance Lógico, de se é. revitalizar Então no futebol. deveriam dar um desconto. Até porque Deveriam pensando dar um em seleção, desconto. né? E nós estamos falando de um jogador que não é só para uma Copa do Mundo desse ano, é um jogador para o futuro Copa do Mundo. Sim. E sendo bem preparado, ele pode render muito para o Brasil. Bom, o João Fonseca... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim. O vídeo aqui no canal, espero que tenham gostado. Vimos aqui falando um pouquinho sobre o mercado da bola do Verdão, né? Entre saídas e chegadas. E o que mais pressionou no momento foi a questão aí de Alan. Alan pode ir para o Liverpool por um valor milionário, né? Aí pode chegar aí a quase 300 milhões de reais. Uma venda gigantesca. E que esse aporte pode trazer reforços, né? Como é o caso aí de Luiz Henrique, que pode pintar aí no Verdão. Ele chegando, aí sim vai virar uma seleção, virar realmente um time de outro nível, né? Então, Nino também tá quase encaminhado para acertar com o Palmeiras, e se realmente acontecer, o Palmeiras fica muito mais forte do que já é, né? Porque realmente parece que ele acabou aí abrindo os cofres e vai investir pesado na contratação de reforços. Mas, torcedor, qual a sua opinião sobre tudo isso? Comente sua opinião aqui pra gente. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.